Graça e paz em Cristo Jesus. Hoje, nosso tempo com a palavra, entramos no capítulo 2 de Ruth. Eu quero estar orando com você. Senhor nosso Deus, queremos apresentar nossas vidas diante de Ti, diante da Tua palavra, e pedir, Senhor, abre nossos olhos para compreender as maravilhas da Tua lei. Senhor, em nome de Jesus, como precisamos de meditar dia e noite, de amar as Escrituras, de amar ao Senhor, de reservar tempo diário para tempo com a Tua palavra e para tempo com o Senhor. Ajuda-nos no meio de um mundo tão agitado, separar tempos do dia para essa dedicação. Senhor, abençoa agora as nossas vidas aqui, Senhor. Espírito Santo, vem, seja nosso mestre, ensina-nos o que o Senhor tem para nós e que o Teu nome, unicamente o Teu nome, seja glorificado em nossas vidas. Cumpre o propósito pelo qual a Tua palavra é enviada hoje para nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ruth, capítulo 2, vamos estar estudando juntos. Diz assim, a partir do versículo 1, Ruth já está agora em Belém, e diz assim o verso 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Esse parente do seu marido, ou seja, de Elimeleque, ele era um senhor de muitos bens. Gostaria de frisar aqui essa palavra, um senhor rico. Agora, a ideia do texto original, a ideia em hebraico, ela representa algo muito mais que uma prosperidade econômica. Ela fala de uma posição social dentro de uma comunidade, também fala de caráter, fala de comportamento, fala de exemplo. Provavelmente também Boaz, ele foi um guerreiro, provavelmente ele deixou marcas profundas na sociedade de Belém, e isso também tem a ver com esse senhor de muitos bens. Não é somente econômica, é como uma espécie de Jó. Quando Jó, a gente vê que ele era muito rico, mas também as pessoas vinham para pedir conselho, era um mentor de muitos. E quando a gente se depara com essa realidade do texto original, um senhor de muitos bens, mas dentro desse sentido, é onde eu vejo o que é de fato prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica é quando prosperamos em todas as áreas na proporção que o Senhor tem determinado para nós, não na que nós queremos, mas na que Ele planejou. Muitas vezes pessoas prosperam e elas se perdem. Elas têm um aumento de salário e se desviam. Assim que a prosperidade bíblica, longe da teologia da prosperidade, que infelizmente danificou muito a igreja, a fé de muitas pessoas, fez com que muitos se perdessem, mas ao contrário, a prosperidade bíblica é essa. Quando você é abençoado em seu trabalho e recebe a proporção que Deus determinou para você. Paulo, ele nos ensina isso. Eu aprendi a estar em escassez, eu também aprendi a estar em abundância. Há uma oração na Bíblia que diz: Senhor, ensina-me, Senhor, dá-me o que eu preciso, não me dê mais para que eu não me esqueça do Senhor, e não me dê menos para que eu murmure contra o Senhor. Jesus ensinou o Senhor a oração do Pai Nosso: dai-nos hoje o pão de cada dia. Assim que ser próspero é isso. Ser próspero é quando você alinha as tuas habilidades profissionais, as tuas habilidades de arte, de talentos, juntamente também com os teus relacionamentos, juntamente também com a tua vida com Deus e a tua família, e você é uma pessoa rica em todos esses sentidos. É exatamente aqui
que a Bíblia está mencionando a respeito de Boaz. Eu peço a Deus que nos ajude. Muitas pessoas se inclinam demais ao trabalho e esquecem da vida espiritual. Outros se inclinam demais para a vida espiritual e se descuida do relacionamento com a família. Então esse alinhamento é o parâmetro para definir prosperidade bíblica. Faça uma análise, faça perguntas para você com essa palavra, como você se encontra dentro dessa realidade. Ele era da família de Elimeleque, vamos lá no versículo 2, o qual se chamava Boaz. Eu estava falando Boas, mas a minha esposa me corrigiu, eu agradeço a ela. Muitas vezes com a dificuldade, muitos anos fora do Brasil, mas falando português, acabou errando também Noemi, e quero realmente ir corrigindo aí e melhorando a minha comunicação. Boaz, ele significa rapidez, significa profundidade, e Noemi era parente da parte do marido de um homem assim, um homem próspero nesse sentido, como eu expliquei biblicamente, e que ele tinha um papel muito importante dentro de algo que talvez você desconheça, da realidade da lei que Deus tinha estabelecido para Israel. Nós vamos estar vendo isso. Aqui estava surgindo um personagem na história desse livro que significaria muito para a vida de Noemi e principalmente para a vida da Ruth. E este homem, que também significa velocidade, também significa Deus é a minha força, ele se tornou o remidor. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante que esse nome Boaz, ele também era o nome de uma das colunas que estavam na entrada do templo de Jerusalém. 1 Reis, capítulo 7, verso 21. Olha que interessante. Estava ali esse nome, significando rapidez, significando Deus é a minha força, algo tão maravilhoso. Quando a gente, falando do templo, essa analogia, e uma das colunas do templo tinha esse nome, quando nós buscamos a Deus, parece que as coisas vão mais rápido. Quando nós buscamos a Deus, nós nos fortalecemos mais. Lembre-se que sempre o nome, ele está ligado com o momento em que a criança nascia. Então nós temos aqui a Boaz. Verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Interessante. Versículo 1 fala-se então de Boaz, e no versículo 2 Ruth diz: eu preciso ganhar o pão de cada dia, eu vim aqui para isso. Aqui eu vejo a disposição. Quando uma pessoa imigra, ela não quer perder tempo, ela precisa ganhar tempo, ela precisa encontrar trabalho, ela precisa gerar recursos. Mas é interessante que Noemi não falou para ela ir para o campo do seu parente. Louvado seja Deus. Eu vejo um detalhe aqui, onde muitas vezes nós, de forma proposital, damos algumas dicas e damos algumas orientações. Imagina aqui Noemi dizendo: Ruth, tá bom, você vai trabalhar, mas vai lá para os campos do meu parente. Pode ser que alguma coisa aconteça. Noemi foi uma mulher muito falha, como eu sou um homem muito falho, você é uma pessoa muito falha, todos nós. Mas Noemi, ela tinha muitas características boas, e uma delas, ela não quis interferir no que Deus poderia estar guiando e de fato estava. Será que foi por um esquecimento apenas? Acredito que não, porque tendo conhecimento de Boaz, um parente de seu marido falecido, por que ela não usaria desse recurso para aproximar e tentar de aí se beneficiar? Eu vejo aqui uma pessoa que deixa o destino nas mãos do Senhor. Nós devemos confiar em Deus dessa forma.
Devemos confiar em Deus de tal forma que não vamos costurando meios para que no caminho as coisas se encontrem da forma que nós pensamos. É verdade que precisamos trabalhar de forma intencional em muitas coisas, mas por outro lado nós precisamos entender que Deus tem a última palavra e Ele tem a direção certa para nós. E ela não usou desse benefício para orientar sua nora para que fosse para as terras de Boaz. Então, que Deus nos ajude também nisso, queridos. Deus nos ajude. Mais uma lição para nosso devocional aqui. Oh, Deus. Sabe aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho de Sara, vai lá, fica com a serva Agar e dá-me um filho. Essas coisas que nós vamos costurando no caminho. Sabe, eu falo essas coisas e me dá temor. Eu falo essas coisas e me quebranto, pedindo ao Senhor realmente que tenha misericórdia de nós. Sim, me dá temor. Me dá temor porque nós podemos fazer do nosso jeito e aparentemente tudo pode funcionar, mas depois não vai ficar assim. Que Deus nos ajude realmente. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo. Eu entendo que pela palavra de Deus ela ia para colher espigas. E veja que interessante, de acordo com a lei que Deus tinha dado para Moisés, os pobres, estrangeiros, viúvas, eles podiam recolher as espigas que caíam das mãos dos segadores. Você pode encontrar isso em Levítico 19:9, em Levítico 23:22, Deuteronômio 24:19. Ruth, se ela conhecia essa lei, eu não sei, mas ela sabia que ela precisava ir atrás do seu pão. É interessante que Ruth era pobre, Ruth era viúva, Ruth era uma estrangeira. Ela cumpria todas as características para esse direito ao imigrante, ao estrangeiro. Países que recebem estrangeiros, países que apoiam e ajudam, eles estão fazendo algo bíblico, abençoando. Logicamente aí tem uma série de situações, mas não vou entrar nesses detalhes, mas Deus tinha permitido isso. E se ela não conhecia a lei, ela seria beneficiada por ela, conhecendo ou não. E ela foi para apanhar espigas. A lei então dizia isso, que ela catava as que caíam ao chão. As pessoas que iam colhendo, enchendo suas cestas, seus recipientes, elas normalmente caíam ao chão, muitas delas. E a lei dizia: não pegue, porque atrás de vocês eu quero favorecer, dizia o Senhor para Israel, ao pobre, à viúva e ao estrangeiro. E ali estava, atrás daqueles que estavam fazendo a colheita, uma mulher pobre, uma mulher viúva e uma mulher estrangeira. Quantas vezes estamos socialmente, dentro de uma sociedade, inseridos nesse quadro? E não deve ser nenhuma vergonha para nós se nós estamos ali apenas esperando cair algumas espigas. Não vamos viver sempre assim. É um momento da vida. Isso é muito importante. Eu conheço muitas pessoas que chegaram na Holanda limpando banheiro, limpando casas. E Deus as honrou. Depois elas conseguiram um trabalho diferente. Elas conseguiram um salário diferente. Deus abençoou pessoas a ponto de que elas puderam se casar com pessoas da terra. Hoje tem seus documentos, tem sua estabilidade. Então, ocupar uma posição dessa não é nenhuma falta de dignidade. Ao contrário, é um momento. Se eu entendo que esse é o momento, é isso que eu vou fazer. Se eu entendo que eu posso ganhar R$2, eu vou trabalhar por R$2. Se eu entendo que eu posso ganhar 20 mil reais, eu vou trabalhar por isso. Ruth entendeu seu momento e ali estava ela, atrás daqueles que iam colhendo. E Noemi disse: vai, minha filha, vai. É como aquela palavra: vai com Deus. Vai e seja abençoada.
E ela se foi. E ela chegou, verso 3, ao campo e apanhava após os segadores. E isso aqui é o que eu estava explicando, né? Ela foi atrás, recolhendo. E por casualidade, aqui é onde eu vejo que realmente Noemi não interferiu em nada. Às vezes nós sabemos de coisas, mas devemos perguntar se devemos dizer essas coisas. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Eu diria não foi uma coincidência, mas foi uma Jesus-cidência. Por casualidade, ela entrou no campo que pertencia a Boaz. Foi um acaso, foi um acidente, foi o destino, foi a sorte. O texto relata algo nesse sentido. Isso é o que o escritor conseguiu enxergar, mas havia algo além de uma casualidade. Havia um propósito. Nas casualidades de nossa vida, entenda uma coisa, nas casualidades de sua vida, existe um Deus que tem um propósito para você. E Deus tinha um propósito para Ruth, que ela conhecesse a Boaz. Aleluia! Ainda que você possa pensar, uau, como isso se encaixou, como isso deu certo, que casualidade. Deus está escrevendo a sua história. Verso 4, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Boaz, ele era o chefe, o dono daquela plantação. E ele vem, se aproxima, e ele então vai dizer aqui algo tão bonito que representa a riqueza desse homem, que excedia a posição social, que excedia as riquezas materiais. O perfil de um líder, o perfil de um chefe, um perfil de um dono de uma propriedade, mas que este homem teme ao Senhor. Ali está um modelo de bondade, o modelo de um homem que deseja bênção para os seus funcionários, um homem que abençoa os seus empregados. Que lindo, que maravilhoso. Sabe, às vezes pessoas, como diz o ditado, quer conhecer alguém? Dá-lhe poder, dá-lhe posição de poder. Pessoas se perdem quando elas sobem um degrau na vida, mas que bom quando um homem que é próspero espiritualmente, próspero em Deus, ele chega diante dos seus empregados e diz que o Senhor, que o Adonai, seja convosco, que o Javé, aquele que existe, vos abençoe, esteja acompanhando as vossas vidas. Ele era o patrão. E respondeu-lhes eles, os empregados responderam, que o Adonai te abençoe, Boaz. Aleluia! Amados, diante de Deus não há nenhuma diferença de posição. Diante de Deus não há nenhuma diferença social ou econômica. Deus não está olhando a tua conta do banco para dizer que você é mais amado. Não. Aprendemos algo lindo aqui com esse homem próspero. O Senhor te abençoe, o Senhor seja convosco. Como nós tratamos uns aos outros? Dentro de todos os âmbitos, de todas as esferas que nós atuamos, como nós fazemos? Eu sou o pastor da igreja. Eu mando aqui. As coisas têm que ser do meu jeito. Não. Eu sou o chefe da empresa. Eu dou as ordens. Nós temos que entender esses princípios do lugar onde Deus nos coloca. E no reino, olha bem que interessante, Jesus disse, aquele que quer ser o maior entre vós, seja o menor, ou seja, seja o servidor. O chefe no reino não é servido com um cafezinho, mas o chefe no reino, ele pega uma toalha, coloca nos ombros e vai lavar os pés dos seus empregados. O que você acha disso? Que Deus nos ajude a olhar a todas as pessoas na mesma altura que nós somos. Somos todos iguais. Versículo 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Veja que interessante que Boaz, ele ouviu, nós vamos encontrar isso no versículo 11. Ele ouviu sobre Ruth, mas ele nunca tinha visto.
toda a cidade se comoveu. Nós encontramos quando Ruth e quando Noemi voltaram, toda a cidade se comoveu. Então, Boaz sabia dela, mas não tinha visto. Então pergunta, quem é essa moça? Verso 6, responderam-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Um detalhe aqui, uma pessoa nova no nosso meio, ela precisa ser notada. Uma pessoa nova no nosso meio, precisa-se dar a ela a devida atenção. Há pessoas que chegam e vão e nunca foram notadas. Eu já estive em uma igreja uma vez que eu cheguei, não tinha ninguém na porta para me receber. Eu entrei, ninguém veio me dar bem-vindo. Eu sentei e continuou o culto. E ninguém, absolutamente ninguém. Eu já estive numa outra igreja que também aconteceu a mesma coisa, e a única pessoa que veio me saudar foi um parente meu. E imagina isso em qualquer âmbito, em qualquer lugar. Boaz, ele chegou, reconheceu a todos, abençoou a todos, mas viu uma moça, aqui tem uma pessoa nova no nosso meio. Que nós possamos como igreja ter esse cuidado. Sabe que eu descobri? Pessoas que têm retornado à vida plena, elas voltam e elas ficam. E aí, eu pensei, e conversando depois, né? Ela explica por que ficou. Eu digo, porque a mensagem foi boa, Deus tocou no teu coração com a palavra. Aquele culto que você veio, o primeiro culto, ela diz, olha, pastor, realmente eu nem me lembro da pregação, mas eu me lembro do abraço. O seu abraço na porta fez toda a diferença. A atenção durante o culto de apresentar-me, de pedir que pelo menos 10 pessoas me abracem. Agora, claro, no tempo de Covid, nós não estamos fazendo isso, estamos respeitando as regras colocadas. Isso é muito importante, termos esse cuidado. Mas mesmo assim, nós dizemos, se há alguém no nosso meio que está aqui, que é a primeira vez, queremos dar essa honra a quem está conosco pela primeira vez. Boaz ensina isso para nós. Não deixe ninguém desapercebido. Se você está em algum lugar, tem alguém novo, essa pessoa não conhece nada, um funcionário novo, uma pessoa nova no bairro, um vizinho novo, procure dar atenção. Isso é tão importante. Versículo 6. Respondeu o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi, não é? Eu li sobre isso já. Agora, entenda aqui algo. É uma moça moabita que veio da terra de Moabe. Se a lei de Deus era que nenhum israelita poderia ir para Moabe, também nenhum moabita poderia vir para Belém. É a mesma lei. Agora, quando Noemi chega isso por causa do paganismo, da idolatria, tá? Agora, quando Noemi chega em Belém com Ruth, a Bíblia, e nós já estudamos isso, a cidade ficou tão impressionada com a situação caótica de ambas, que eles conseguiram enxergar além de uma moabita. A cidade conseguiu enxergar, a população conseguiram enxergar uma mulher pobre, uma mulher viúva e uma mulher estrangeira. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. Alguns podem pensar que Deus não amava os moabitas. Sim, Deus amava, mas Deus aborrecia a idolatria. E dizia então para os israelitas, que era seu povo, não se misture com os idólatras. Mas Deus não está dizendo que não ama aos pecadores. Deus não está dizendo isso, Deus quer salvá-los também. Então aqui acontece uma exceção de alguém que vem porque a graça se manifestou. Eu vejo a graça de Deus aqui. Mas eu era um idólatra, mas Deus me amou. Eu sou assim, eu não tenho jeito. Tem sim. Aleluia. Versículo 7. Disse-me ela, deixa-me buscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça, que seria ali um lugar tipo temporário para descansar, tomar uma água ou comer. Eu quero concluir. Nós temos aqui algumas riquezas do nosso tempo com a palavra hoje, algumas questões bem práticas. E quero convidar você para estar lendo uma e outra vez. Que Deus te abençoe muito em Cristo Jesus. E se essa mensagem abençoa você, compartilha com outros. Eu estou orando pela sua vida.
quantas riquezas há aqui no capítulo 2. Tem mais para nós. E até o nosso próximo tempo com a palavra.